o Reclame Aqui começou a ajudar essas empresas a construir essa credibilidade, né? Então, se você é impactado hoje por uma propaganda de uma empresa, né, uma oportunidade ali no Instagram, você... O que você faz? Nunca viu aquela marca. Você vai no Reclame Aqui, pesquisa. Ela não encontra, essa marca não existe. Então, de uns 2 anos para cá, a gente tem percebido esse movimento do pequeno empresário de entender que se ele não está no Reclame Aqui, ele não existe. Marca, há muito tempo, deixou de ser aquele logo na parede, né? Marca é o sentimento que você causa no seu consumidor. Então, cuidar da sua marca e de todos os aspectos que compõem a sua marca é fundamental. E quando a gente fala dos aspectos, a gente está falando fortemente de reputação. A gente, dentro do Reclame Aqui, então a gente faz sempre pesquisa para entender o comportamento do consumidor, né? O que vai ser, o que ele está esperando dessa Black Friday, qual produto que ele está... E vocês reportam isso para as empresas? A gente reporta. E a gente percebeu que esse ano, vamos dizer, a gente fala que é a Black Friday da IA. Né? Porque isso vai ter um impacto em vários aspectos. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Recebo hoje Patrícia Canci, CEO do Reclame Aqui, que completou 25 anos em abril deste ano. A companhia nasce de uma dor do consumidor, a falta de um espaço para avaliar e buscar resenhas de produtos e também da falta de soluções para problemas enfrentados no pós-compra. O Reclame Aqui se transformou em uma plataforma de inteligência de consumo. Hoje é um balizador para o consumidor formar opinião sobre marca, produtos ou serviços. O programa de hoje, portanto, é sobre reputação, os avanços do Reclame Aqui. É sobre transformações nas relações de consumo. Patrícia, seja muito bem-vinda ao DC News Talks. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos lá, Patrícia. Primeiro eu quero saber o seguinte, como é que a sua história se cruza com o Reclame Aqui? Conta um pouco pra gente a sua trajetória até ocupar essa cadeira de CEO do Reclame Aqui. Pois é, eu até antes do Reclame Aqui, eu estava do outro lado, né? Eu era empresa, então eu usava os serviços do Reclame Aqui e praticamente vi o Reclame Aqui nascer e ganhar força nessa questão de representar o consumidor. Então, eu trabalhei muitos anos na Latam primeiro, depois no GPA e, por fim, na Via Varejo. Então, principalmente no GPA, foi quando o Reclame Aqui começou a ganhar mais visibilidade e depois, na época que eu estava na Via Varejo, já era um volume muito representativo, né? Então, acompanhei a primeira Black Friday no Brasil e que foi todo aquele caos, né, que a gente teve, e o Reclame Aqui teve um papel importante. E, então, quando eu saí de lá, fazia muito sentido para mim, eu era diretora de clientes na Via Varejo, então sempre trabalhei muito com esse olhar do consumidor, só que olhando para dentro de uma única empresa. E quando eu fui para o Reclame Aqui, eu acabei continuando fazendo esse papel, só que de uma forma muito mais abrangente, né? Olhando para vários negócios, para vários segmentos e aprendendo bastante. Eu até falo assim, que se eu voltasse hoje para uma cadeira de uma empresa, eu estaria muito melhor preparada do que eu estava na época, né? Porque essa experiência multissetorial, ela traz muito conhecimento, né? E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que explorar mais, né? Às vezes, os empresários também, né? E os executivos, eles ficam muito fechados dentro daquele segmento de atuação dele. Ou né? Olhando muito para dentro, de repente. Exatamente. Então, essa troca, ela é muito rica, né? Então, foi um movimento meio que natural. Eu já tinha uma relação ali com o pessoal do Reclame Aqui, seja com o Maurício ou com o Edu. E aí, quando eu saí da Via Varejo, eles já me chamaram e falaram, não, vem para cá, né? Aí era pandemia, aí demorei um pouquinho, porque estava toda aquela adaptação nossa de pandemia, e aí eu entrei e já faz 5 anos que eu estou por lá. Maravilhoso. Eu quero saber o seguinte, o Reclame Aqui nasceu de uma dor. Você pode contar para a gente sobre como nasce o Reclame Aqui? Então, o Reclame Aqui, ele nasceu de uma dor pessoal do Maurício Vargas, né, que é o fundador do Reclame Aqui. Ele teve um problema com um voo que ele ia embarcar e o voo deu overbooking. E ele ia participar de uma concorrência, né, para levar um negócio dele, e ele acabou perdendo essa oportunidade. E ali, ele não teve muita margem, né, de negociação, era assim, não, eu te coloco no próximo voo, devolvo o dinheiro e tal. Ele falava, não, mas eu estou perdendo um negócio. E ali ele percebeu que não tinha muito a quem recorrer.
Então, desse dia, teve essa sacada de construir algo que desse voz para o consumidor. Isso há 25 anos atrás, né? A gente, obviamente, tem o PROCON exercendo um papel em nome do consumidor, né? Sim. Até para resguardar a lei que protege o Claro. consumidor, mas um espaço visível, público, em que as pessoas possam ir fazer denúncias, receber um retorno, isso realmente... Porque o PROCON, é claro, ele atende a várias demandas, né, e sempre representa o consumidor, mais do que da demanda individual, até para atuar no coletivo, né, de melhorias nos negócios, mas o Reclame Aqui, ele é público os dados dos problemas, né, então os consumidores conseguem saber o que está acontecendo na empresa e, principalmente, como que ela trata as diferentes demandas. Exatamente, porque é só entrar e checar quem responde e quem não responde, Exatamente, né? E como responde também, né? Tem isso. Me fala uma coisa, como é que vocês ganham dinheiro, Patrícia? Olha, eu acho que essa é a pergunta que a gente mais responde, tá? Porque acho que todo mundo, né, como consumidor, acaba usando a plataforma em algum momento, né? Seja para consultar ou até para reclamar, resolver um problema. E todo o uso da plataforma é gratuito, né? Então, essa relação fala assim, poxa, mas aonde que ganha dinheiro, né? Então, a gente tem alguns produtos para as empresas, então a gente tem um CRM, vamos dizer assim, que é para ajudar as empresas a atenderem o próprio canal do Reclame Aqui. Então, muitas vezes a empresa não tem um CRM muito estruturado, né? Então ela pode usar esse produto nosso para tratar esse volume. E quando a empresa tem muito volume, a gente tem uma API também que ele pode integrar no próprio CRM que ele usa. Então os dados do Reclame Aqui já caem direto junto com os outros canais. Então isso é um serviço que acaba ajudando bastante na produtividade das empresas. A gente também tem, dentro da página, cada empresa tem uma página dentro do Reclame Aqui. Essa empresa ela pode customizar essa página. Então, seja colocar vídeos de informação, ela pode colocar CTA para gerar negócios para ela pode colocar FAQ, enfim, ela coloca várias informações para ajudarem a atender melhor, ou os consumidores se autoatenderem, mas também para gerar mais negócios, né? E aí, aproveitando todo o tráfego que a gente tem, hoje a gente tem aí 28 milhões de usuários cadastrados na plataforma, a gente tem produto de advertising, né? Porque a gente está no final do funil ali, né? O consumidor está na decisão de compra, então isso também é um produto. A gente tem produto de reviews, então para varejo, né? O que a gente tem feito muito é expandir desse mundo da reclamação para esse mundo de opinião do consumidor. Então, quando a gente vai para reviews, a gente começa a pegar essa experiência do consumidor, não só quando ele tem um problema, mas em toda a jornada que ele tem na relação de compra, depois com o produto. Então, a gente também tem produto de reviews. Isso, obviamente, foi sendo criado ao longo dos anos, né? Porque Exatamente. Nasceu só com uma plataforma para dar voz para as pessoas. Na verdade, por quase 10 anos, o Reclame Aqui operou quase como uma ONG, né? Só que como começou um volume muito grande, os consumidores começaram a registrar mais reclamações e as empresas começaram a ter mais dificuldade para responder. Então, esse primeiro produto que eu falei que é o CRM, ele nasceu de uma demanda das empresas. Elas falaram, por que vocês não criam uma coisa para ajudar a gente a tratar o canal? E ao longo do tempo vão surgindo, assim como hoje em dia, né, com essa aceleração que a gente está tendo de IA, e o Reclame Aqui, a quantidade de dados que a gente tem, né, das empresas, de comportamento do consumidor, também tem sido uma demanda muito grande por produtos de dados. E que era uma coisa mais difícil da gente estruturar, porque quando você tem dados demais, transformar aquilo em insights, né, rápido, era uma dificuldade, e agora com a IA isso está bem acelerado. Então, é o nosso foco agora, desenvolvimento de produtos de dados. Perfeito. Vocês soltam várias pesquisas, inclusive, né? Sim. A gente sobe bastante pesquisa na plataforma, porque assim, o grau de engajamento do consumidor com o Reclame Aqui é bem alto. Então, a gente sobe uma pesquisa, em algumas horas a gente tem um volume de respostas bem significativo. Então, a gente usa isso para entender comportamentos do consumidor em datas especiais ou sobre temas da atualidade, que a gente quer medir como que o consumidor está entendendo aquilo. Então, a gente faz bastante pesquisa. Qual é o nome dos fundadores?
O fundador mesmo é o Maurício Vargas. Tá. Infelizmente, ele faleceu em 2021 de Covid, mas aí tem os outros co-founders, né? Que é o Edu, que é o CEO da empresa, o Felipe, que ele é o CMO da empresa e é filho do Maurício Vargas, o Diego e o Luiz, que são os outros co-founders. Todos eles ainda estão na diretoria da empresa. Ela nasce como uma plataforma para reclamação e tal, mas era uma espécie de startup, você acha? Ah, sim, sem dúvida. Sem E dúvida. aí é o que eu estava falando, né? Nasceu como uma plataforma sem um plano de negócios, efetivamente. Isso. Por isso que eu falei que era uma ONG, né? Assim, tinha um CNPJ, provavelmente, mas não fazia dinheiro. Exatamente. Tanto que o Maurício tinha outros negócios pessoais. Isso era algo pessoal dele mesmo, que ele acreditava nisso. Imagina que 25 anos atrás, a gente está falando de uma época de internet de escada, Orkut. Então, assim, não dava nem para imaginar o que ia se tornar a plataforma. Né? Você falou que a empresa não abre, antes de a gente começar o programa, a empresa não abre números, faturamento, ou mesmo qual é o valor de mercado dela hoje. Mas você consegue me falar quando a empresa chegou no break-even? Olha, quando eu entrei na empresa em 2020, já tinha. Então, eu não consigo te precisar exatamente quando. Mas há bastante tempo que já trabalha assim. Acho que teve o começo mais... do negócio do Reclame Aqui, né, que são os últimos 15 anos, acho que esse começo foi bastante desafiador. E acho que eles precisaram investir dinheiro nisso, né? Totalmente, assim. Então, foi muito bancado ali, mas porque se acreditava naquilo. E a gente foi muito combatido pelas empresas, né? Porque a gente estava entrando vocês ali... acho que não foram vistos com bons olhos, né? Não. Então, ali, esse começo foi bem desafiador. Mas eu acho que os primeiros 5 anos, talvez, e os últimos 10 já tá mais consolidado. E essa relação com o cara que é o dono do produto, o varejista, ou aquele que vende um serviço, acho que hoje o relacionamento mudou, né? Vocês são vistos como aliados. Sim, a gente começou muito, quem engajou primeiro na plataforma são as grandes empresas, né? Porque elas acabam tendo um volume maior e foram elas que foram engajando primeiro. Agora, nos últimos anos, a gente tem feito mais uma expansão indo para o mid ou para os pequenos negócios também. Porque essas empresas, elas têm até mais dificuldade de construir reputação. Né? Então, o Reclame Aqui começou a ajudar essas empresas a construir essa credibilidade. Né? Então, se você é impactado hoje por uma propaganda de uma empresa, né? Uma oportunidade ali no Instagram, o que você faz? Nunca viu aquela marca. Você vai no Reclame Aqui, pesquisa, ela não encontra, essa marca não existe. Então, de uns 2 anos para cá, a gente tem percebido esse movimento do pequeno empresário de entender que se ele não está no Reclame Aqui, ele não existe. Né? Que ali passou a ser um fator de decisão de compra. Porque o pessoal Então ele está mais engajado, golpe, né? Engajado mais naturalmente. Mas é claro que isso depende muito da maturidade da empresa com relação ao valor que ela dá, de fato, para o seu consumidor, né? É verdade. E é uma questão estrutural também e cultural, né? Se a gente avaliar aí a base da pirâmide, que é o que faz mover, de fato, o varejo, ela é muito superior ao topo da pirâmide. Exatamente. Tem muito mais, acho que são 85% de micro, pequenos e médios negócios no Brasil em relação aos grandes, né? Então, de fato, é um mar de oportunidades para vocês também. Todo dia nasce um e morre um também, né? Sim, tem isso, a mortalidade alta. Hoje nós temos 750 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui. Patrícia, me fala uma coisa, como é que está o índice de chegada de gente? Ou seja, quantos novos empresários têm se cadastrado na plataforma anualmente, mensalmente? Isso tem crescido? Eles têm procurado mais você? Se a gente acabou de falar que os pequenos e médios estão se preocupando mais, está rolando muito autocadastro, como é que está isso? Olha, a gente tem percebido uma mudança de comportamento, né? Porque existem 2 formas de uma empresa estar cadastrada no Reclame Aqui. O próprio consumidor cadastrar, então ele vai procurar uma empresa porque ele quer fazer uma reclamação, resolver um problema, não encontra e ele vai lá e cadastra a empresa.
e existe o autocadastro da empresa, né? Esse autocadastro era uma coisa que até algum tempo atrás era bem raro, né? Da empresa falar assim, não, eu quero estar lá no Reclame Aqui. E a gente tem visto esse número aumentar e até participar muito mais, né? Então, as empresas falaram assim, não, eu estar ali dentro vai dar credibilidade e confiança para o consumidor consumir da minha marca. Então, eu acredito que, em média, uns 2.000, 2.500 cadastros novos por mês a gente tem. Então, vai dar uns 30 mil por ano, Perfeito. aproximadamente. Agora, número de reclamações, big numbers aqui que a gente estava falando também antes da gravação começar. Quantas reclamações por dia vocês recebem? Em média, 46 mil. E é um número que, se está aumentando o número de cadastros e empresas na plataforma, na outra ponta também cresce o número de reclamações por causa disso ou não? As pessoas... Cresce todos os meses, todos os anos a gente tem visto um crescimento bem consistente do volume de reclamações. E agora, por exemplo, tem Black Friday, isso dá um boom assim gigantesco de volume. Então, antigamente era o nosso recorde, né, que a gente batia em Black Friday 1 milhão de reclamações nesse mês, e isso já é o nosso normal, e na Black Friday a gente cresce muito mais. E a que você atribui esse número? Eu não sei se é um número alto, enfim, eu não saberia ter parâmetro para comparativo, etc. Mas a que você atribui um número dessa monta de reclamações, Patrícia? Olha, eu acho que tem vários efeitos, né? O Reclame Aqui, em grande volume, ele é um canal recursal, né? Então, os consumidores tentam... O mais comum é o consumidor tentar resolver o problema dele junto da empresa, primeiro. Não resolveu, aí ele vai no Reclame Aqui como uma segunda instância. Por outro lado, a gente tem visto uma mudança de comportamento, um comportamento geracional, onde a gente vê a geração Z não tem mais muita paciência de ficar ligando 10 vezes para a mesma empresa tentando resolver. E a gente olha também, o consumidor, ele tem experiência com várias marcas, né? Então, se numa dessas experiências ele vai para o Reclame Aqui e consegue ter uma solução mais rápida, mais eficiente, ele acaba indo para todas as outras marcas também. Então, é uma própria consequência da própria experiência que o consumidor tem. Porque o que a gente percebe é que quando ele vai no Reclame Aqui, ele volta a ser visto como um cliente. Então, pensa bem, você na hora que você vai comprar algo, fica lá um monte de gente atrás de você, te ligam, te oferecendo e tal. Quando você tem um problema, você que tem que ir atrás da empresa, né? Ir lá, falar, olha, preciso resolver, tenho que trocar, não sei o quê. Quando o consumidor faz uma reclamação no Reclame Aqui, a empresa vai atrás dele. Que a empresa vai procurar por ele para resolver o problema. Então, ele se empodera novamente, assim como ele tem no momento da compra. Né? Então, isso tem um efeito também, assim, psicológico, vamos dizer assim, de importância para o consumidor muito grande. E me fala uma coisa, existe índice de resolutividade? Existe. Nós temos, em média geral, 75% de resolutividade, né? Então, porque o consumidor volta, avalia, né? E ele avalia se o problema dele foi resolvido ou não. Então, geralmente está nessa média aí de 75%. Muito interessante, porque é um recurso simples, a pessoa entra lá, faz uma reclamação e espera. Exatamente. E se em 75% dos casos há uma resolutividade, significa que o problema, na maioria das vezes, está sendo resolvido, né? E é muito legal, porque às vezes o ser resolvido também dar uma negativa para o consumidor, mas ele entendeu a negativa. O que faz ele recorrer... Às vezes, o que ele espera é só um pedido de desculpas, né? Isso resolveu. Ele não queria nada mais do que isso. Resolver não significa que o problema de... Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, eu não vou dar o nome, tá? Mas eu vou citar um exemplo aqui de uma montadora. E aí, eu fui checar essa montadora no Reclame Aqui e vi milhares de reclamações. Milhares. E, na época, retornos bem, assim... pouco retorno dessa empresa para com o usuário. Em alguns casos, pediu de desculpas porque não tinha como resolver o problema. Porque estava na dependência de envio de peça que não estava aqui. Nananana. Então, muitas vezes, não é que resolveu o caso, mas está pedindo paciência, ou está pedindo desculpas, ou... Enfim, é nessa linha, né? Porque assim, a pior coisa que pode acontecer é...
O consumidor reclamou no saque da empresa e recebeu aquela resposta padrão lá, conforme o nosso procedimento, não pode. Aí ele vai no Reclame Aqui, ele recebe exatamente a mesma resposta do mesmo jeito. Gente, se ele reclamou em outro lugar, é porque ele não entendeu. Ali é o seu momento de explicar novamente de uma outra forma para o consumidor. E às vezes, quando você explica de um jeito mais simples, ele entendeu. Então, a gente olha assim, os segmentos que são regulados, por exemplo, né? Não adianta você falar na resposta lá, conforme a ANS, não sei o quê, resolução, não sei. Ele não entende isso, traduz isso para o consumidor, né? Então, eu acho que, às vezes, é exatamente isso, é fazer o consumidor entender o que é o direito dele ou não. Ele pode reclamar de coisas que ele não tem direito. E a gente também não espera que a empresa faça coisas que o consumidor não tem direito. Mas ele pode entender, né? E a resposta, o que a gente diz, né? O consumidor fez a reclamação, que fica ali pública, só que a resposta da empresa também é pública. Então, ali é um espaço que a empresa tem para se posicionar não só para aquele consumidor, claro, mas para todos os outros que visitam a página. Então, se bem utilizado, aquilo ajuda outros consumidores a também resolverem seus problemas, as suas dúvidas. Até tomarem decisão de compra. Exatamente. Especificamente, o varejo erra mais onde? Varejo, olha, geralmente atraso de entrega, reembolso e oferta indevida, né? Assim, quando o consumidor se sente lesado com algum tipo de oferta. Patrícia, principais segmentos que são alvos de muitas reclamações, ranking dos 4 ou dos 5 segmentos mais reclamados. Primeiro, bancos e financeiras, depois moda, educação, aí a gente tem saúde e casa e construção. Isso tem a ver com a falta de preparo desse entregador de serviço ou produto? Tem a ver com o que exatamente, Patrícia? Eu acho que é diverso, né? Por exemplo, quando você fala de bancos e financeiras, você tem uma questão de relação de dinheiro mesmo, de perda. Então, assim, é mais difícil das pessoas abrirem mão, né, de um problema que ela teve, porque aquilo tem um impacto direto na vida da pessoa, né? Ou de uma empresa numa relação B2B. Moda, eu acho que tem muito problema com relação à reversa, à troca de produtos, né? Porque é um segmento ainda, né, que você compra online, aí você troca muito. Então, assim, essa logística ali tem um impacto grande também quando a gente fala de moda, né? Mas acho que, assim, cada segmento tem uma característica que acaba puxando. Acho que saúde pega muito também, né? Saúde suplementar tá complicada no Brasil. A gente tem uma ANS que é alvo de muitas reclamações também. Imagino que toda hora é uma denúncia. Porque não foi autorizada a minha cirurgia. Porque não foi autorizado o meu exame. Porque... E deve ter muito isso. E saúde, essa questão de autorização é um dos top 3 ali. Uhum. Mas, assim, ela é complexa também para o consumidor, né? Porque as regras também mudam bastante e é muito difícil para o consumidor acompanhar. Porque ele assinou um contrato, o contrato é gigante e é muito difícil dele entender a particularidade daquele caso dele, né? Então, isso traz bastante dúvida para o consumidor. Me fala uma coisa, hoje reputação virou um indicador comparável ao NPS, que é o Net Promoter Score, ou ao próprio ROI, que é o retorno sobre o investimento? As empresas já tratam reputação como KPI de negócio? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que já faz alguns anos, até quando eu ainda estava, né, no mercado do varejo, que o índice do Reclame Aqui já fazia parte do call de investimentos. Então, assim, é um índice público. E aí isso acaba tendo mais credibilidade até para fora do que um NPS, que é um cálculo interno, né? Então, quando você tem uma entidade, né, neutra te avaliando, ela acaba tendo um peso bem relevante. Então, a gente é bastante procurado, inclusive, por fundos de investimento que vão investir em determinada empresa e eles usam os dados do Reclame Aqui para ver a saúde financeira, por exemplo, daquela empresa
a partir do tipo de problema que ela tem, né? Então, porque você analisa uma empresa que começa a ter muito problema, por exemplo, de reembolso, que não faz reembolso, fala, poxa, talvez eles estão passando por uma dificuldade financeira. Eu acho que faz parte do raio-x da empresa. Exatamente. Né? Encontrar esses flancos, encontrar essas fraquezas, e muitas delas devem passar por isso. Quer dizer, você não está atendendo da forma adequada o seu consumidor, você não está respondendo ao seu comprador, você, por outro lado, sua saúde financeira está um pouco comprometida. De onde está vindo esse buraco? Muitas vezes é da não retenção de cliente. Exatamente. Né? E assim, não existe relação sem confiança, né? E não existe confiança sem reputação. E eu acho que a gente conseguiu, ao longo do tempo, que as empresas consigam tangibilizar mais o valor da satisfação do seu cliente. Porque senão era algo muito teórico, né? Que ficava assim, todo mundo quer que o cliente esteja bem, esteja satisfeito, mas aí na hora da decisão de negócio mesmo, o cliente não estava na mesa, né? E eu acho que a gente conseguiu essa evolução de ter indicadores que provem o valor realmente da satisfação do cliente, né? Correlacionado com indicadores financeiros. Essa foi uma grande evolução que o CX trouxe, né? A gente teve um boom, né, desse mercado assim, de CX praticamente nos últimos 7 anos. E, para mim, a grande contribuição que essa disciplina trouxe é fazer essa correlação de indicadores de satisfação do cliente com indicadores financeiros da empresa. Isso é sensacional. Né? Às vezes você fica fazendo back-office ali, procurando perdas operacionais, procurando mitigar questões que são muito mais de operação e eficiência, quando, na verdade, você não está olhando para o teu cliente, que é a tua base. E é muito mais fácil, né, e mais barato você reter um cliente, né, a minha próxima do que pergunta. conquistar novos, porque o CAC é muito mais alto, né? O custo para você adquirir novos consumidores é muito maior. E aí a gente vê ainda assim aquelas, por exemplo, promoções super agressivas para um consumidor que não é cliente, e aquele que está fiel na sua base ali, não, está pagando um preço cheio, entendeu? Então, assim, como que você prioriza, né, quem já está na sua base de clientes e prioriza e bonifica, de certa forma, né, beneficia essa fidelização base que ele já tem com você, né? Exatamente. A gente estava falando sobre retenção, estava falando sobre correlação de saúde financeira com o tratamento que a empresa dá ao seu cliente. E, diante disso, a gente tem pela frente aí a Black Friday. É um grande momento para muitas empresas que tentam baixar a estocagem, meio que já prevendo também subir a estocagem para Natal, já estão comprando, se preparando para isso. É uma, literalmente, guerra para ver quem vende mais, mas, por outro lado, também há falhas nesse processo. E há muitas reclamações nesse período. O que você pode falar para a gente em relação à Black Friday? Quer dizer, todo mundo quer entregar e quer vender, mas muitas vezes a pessoa vende, mas não entrega, né? Então, a gente teve essa época, né, onde a Black Friday era muito citada como a Black Fraud, tudo pela metade do dobro, ainda né? Tem porque muito isso. Existia muito essa prática de aumentar o preço para diminuir e falar que deu desconto de 70%. Né? Isso já existe um monitoramento, e a gente acompanha isso com os consumidores, que meses antes da Black Friday, ele já está acompanhando o preço. Então, a empresa que acha que ele vai cair nesse tipo de ação está bem enganada, porque o consumidor ele já está atento. Então, ele aguarda a Black Friday como um momento, ele fala assim, eu preciso comprar uma geladeira, eu vou esperar a Black Friday. E ele já fica meses antes acompanhando aquela promoção, né, o preço que está nas lojas, para realmente ter certeza que aquela promoção da Black Friday é verdadeira. Então, isso já é um comportamento do consumidor. O consumidor brasileiro, ele já entendeu também que a Black Friday no Brasil não é igual dos Estados Unidos. Ele não vai ter tudo assim, uma pichincha, né? Mas é um desconto significativo. Então, ele já não espera mais aqueles descontos de 70%, 80%. Ele espera um desconto razoável, até porque cada vez mais ele fica
com dúvida quando vê um desconto muito agressivo para entender se não é uma fraude mesmo, né? Então, ele fica mais atento com relação a isso. Então, ele já tem essa expectativa de um desconto razoável ali na faixa de 20%, 30%, né? Algo que realmente ajude ele a pagar menos, mas sem ser algo assim imperdível, né? A gente, dentro do Reclame Aqui, então a gente faz sempre pesquisa para entender o comportamento do consumidor, né? O que vai ser, o que ele está esperando dessa Black Friday, qual produto que ele está... E vocês reportam isso para as empresas? A gente reporta. E a gente percebeu que esse ano, vamos dizer, a gente fala que é a Black Friday da IA. Né? Porque isso vai ter um impacto em vários aspectos, né? Então, tem um impacto diretamente nas empresas, né? No nível de produtividade, de assertividade, de se relacionar e atender esses clientes. Ele pode ser muito mais produtivo. Sim, ele dirigir pode o produto de personalizar, uma melhor, hiperpersonalizar, exatamente, porque ele já entende quem é aquele consumidor e o comportamento dele. Mas, por outro lado, a gente vê o risco que isso tem para o consumidor quando a gente vê cada vez mais criar fraudes usando IA, então deepfake, né, e outros meios, fraude de sites, né, clonagem de sites, enfim. Então, essa Black Friday, ela vai ser marcada por isso, né, o uso da IA ostensivamente. Ostensivamente. E assim, qual seria a dica para o consumidor e para as empresas também do Reclame Aqui? O que vocês têm orientado? Olha, a gente sempre fala para o consumidor desconfiar daquelas promoções imperdíveis e que exijam que ele tome uma decisão muito rápido. Geralmente a fraude é assim: compre, você tem 5 minutos, se você não comprar, porque é para não dar tempo do consumidor pensar e processar. Então ele compra ali no impulso e acaba caindo numa fraude, né? Em questões de site, confirmar o URL, tudo direitinho antes de comprar, para ter certeza que ele está comprando da loja verdadeira. Então, se certificar que ele está realmente no site verdadeiro daquela empresa, né? Nossa, que e a difícil. gente tem, no próprio Reclame Aqui, um detector de site, né? Onde o consumidor ele pode pegar essa URL, jogar ali e consultar aquela empresa e consultar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, o detector acaba ajudando bastante a identificar possíveis riscos ali na hora dele comprar. Então, ficou na dúvida, copia a URL, vai no site do Reclame Aqui. Exatamente. Qual é a área lá que fica É o detector de site confiável. Detector de site. Que maravilhoso isso. Isso é muito legal. Isso está implantado desde quando? Essa é a terceira Black Friday que a gente tem ele implantado. E é muito usada a Bastante usado. Que legal. Porque, cara, com essa história de redes sociais, é toda hora uma empresa vendendo alguma coisa tal. E a gente conhece pessoas que caíram, olha, eu comprei, nunca chegou. E vai ficando cada vez mais especializado, né? Essa última pesquisa de Black Friday que a gente fez, a gente perguntou exatamente isso para o quanto o consumidor se sentia preparado para lidar com esse tipo de fraude. E 63% dos consumidores disseram que não se sentem, que não conseguem identificar uma fraude com o uso de IA. Isso, pesquisa de vocês? Pesquisa nossa, bem recente. Deste ano? Desse ano. Ah, legal, vou pegar essa pesquisa completa depois. 63% dos respondentes não sabem identificar um site que é fraudulento. Assim, o uso, né, de IA realmente para criar uma fraude, seja em qual tipo de fraude for, né? Eles têm dificuldade nessa identificação. Você acha que nessa esteira a gente pode endereçar o seguinte recado? A reputação nunca foi tão importante, a marca nunca foi tão importante, a logomarca nunca foi tão importante? Ah, com certeza, né? Marca, há muito tempo deixou de ser aquele logo na parede, né? Marca é o sentimento que você causa no seu consumidor. Então, cuidar da sua marca e de todos os aspectos que compõem a sua marca é fundamental. E quando a gente fala dos aspectos, a gente está falando fortemente de reputação. Então, realmente, reputação faz total diferença na decisão do consumidor. Por outro lado, o Brasil é um dos países mais digitais do mundo. O e-commerce tem crescido assustadoramente aqui, no bom sentido. Enfim, é o comércio girando, tem muitas problemáticas envolvendo
marketplaces, esse tipo de coisa, tenho recebido muitas reclamações aqui, inclusive de CEOs de empresa, de representantes de entidades, classistas, associativistas. Mas os nossos consumidores, eles também são mais exigentes, Patrícia? Olha, o que a gente percebe é que o consumidor ele está mais ciente dos seus direitos, né? Então ele está mais exigente no sentido, acho que o próprio acesso à informação fez com que o consumidor ficasse mais exigente e buscasse mais também informação, questionasse as empresas, né? Então ele tem esse acesso hoje. A gente percebe que o consumidor brasileiro, né, ele passa um tempo gigante, né, em internet, em redes sociais. Então, esse ano a gente vai ver também o impacto desses novos canais de venda, né, que todos TikTok Shop. exatamente. Exato. Então, a gente vai ver um comportamento talvez diferente. Mas o que a gente percebe é que o consumidor ele ainda tem bastante receio de colocar os seus dados. Né? Então, a gente também tem uma pesquisa recente nossa, onde a gente percebe que uma das dores do consumidor ele ainda tem medo de colocar as suas informações pessoais e o quanto que aquilo vai vazar, e aí colocar também os seus dados de pagamento, né? Então, isso ainda é uma dor. Então, se as empresas trabalharem isso para passar essa confiança para o consumidor, e aí reputação é fundamental, né? De garantir qual vai ser o uso daqueles dados, onde vai ser armazenado, né? Que ele tem direito de pedir a exclusão a hora que ele quiser, né? Então, isso é um ponto relevante para diferenciar as empresas e para também trazer novos consumidores. Levando em consideração que o nosso varejo é fundamentalmente formado por pequenas e médias empresas ou microempresas, esse tipo de coisa, como é que você considera o grau de maturidade, também considerando os grandes, né? Fazendo um contexto geral aí. Como é que você considera o grau de maturidade do varejo brasileiro em relação ao comportamento dele na relação com o consumidor? Eu acho que tem diferentes níveis, né? Quando a gente olha até dentro do varejo, tem segmentos que já estão muito mais antenados com isso. Então, quando a gente vai para a beleza, por exemplo, a gente vê já um comportamento bem diferente de entendimento do consumidor, né? Dessa relação mais próxima. Moda também, e quando a gente vai para o alimentar, eu acho que aí já está um pouquinho mais distante, né? Então, esses segmentos que estão ali numa compra menos de recorrência, né? Como é o alimentar, apesar que moda muitas vezes tem bastante recorrência também. Porque tá no ranking aí. Eu falei, tem uma contradição aqui. Mas esses segmentos, eles acabam já tendo mais estudo também, né? Assim, mais consistência do comportamento do consumidor. Mas dentro do mesmo segmento, você vê empresas mais maduras e menos maduras, né? E não é só por porte, tá? Às vezes você vê empresas menores super preocupadas em entender e estar próximo do seu cliente, e empresas gigantes que ainda parece que não perceberam, que acha que a marca... A gente costuma falar, né, que o pior problema de uma empresa é quando ela é mais apaixonada pelo seu produto, seu serviço, do que pelo seu cliente. E tem muitas empresas que têm essa questão dessa autoestima tão elevada e ela se acha acima de qualquer coisa, né? Então, que ela não precisa disso para conquistar mercado. E, sinto muito, ela está fadada ao fracasso no médio prazo. É um erro. É um erro total. Patrícia, vocês recentemente anunciaram que internacionalizaram. Vocês adquiriram? Não, fizemos um investimento. Fizeram um investimento com a... Consumers Trust. Isso, exatamente, que está presente na França, África do Sul, Portugal, Espanha e Reino Unido, e um potencial mercado consumidor de população economicamente ativa de 150 milhões de pessoas. Exato. Como é que foi feito esse movimento? Por que vocês decidiram partir para fora? Essa empresa surgiu em Portugal, então é o mercado onde eles já estão mais maduros, né, e com maior participação, e já era um time ali que tinha bastante relação com a gente, de trocas de figurinhas, de trocas de experiência, então a gente já tinha uma relação bem próxima, e a gente viu essa oportunidade também da gente expandir o nosso negócio. E Europa tem uma característica, né, bem forte de você tem que ter parceiros locais,
né, para você conseguir entrar em novos mercados. Então, a gente viu, tinha uma relação muito de o mercado parecido, as dores parecidas, e a gente viu como uma oportunidade de expansão mesmo. Entendi. E como é que tá sendo isso? Olha, De lá para cá? Tá sendo bem interessante, a gente tem bastante trocas, eu acho que é muito legal, porque eles também podem se aproveitar de coisas que a gente já fez, né, que errou, que acertou, e da mesma forma a gente também, né, porque sempre tem um olhar diferente, e a gente tem essa dificuldade hoje no mercado brasileiro, que a gente não tem muito com quem trocar. Então tem sido uma experiência bem rica dessa troca, e tem a língua também, né, principalmente quando a gente fala de Portugal, que você tem a língua portuguesa, então a gente pode também explorar, às vezes, até produtos, né, que a gente tem aqui, a gente tem um braço de educação, como que eu posso levar esse braço de educação também para Portugal, uma vez que a gente usa o mesmo idioma. Então, assim, tem surgido bastante oportunidades de negócio futuro também. Que braço de educação? O Reclame Aqui tem o RA Educa, que é a nossa parte de educação mesmo. Então, a gente tem produtos de educação para as empresas, né, que vão desde uma plataforma, um EdTech, onde ele tem lá produtos de cursos gratuitos e pagos, né, para ele fazer a formação e desenvolvimento do time, principalmente em atendimento, olhando para o próprio Reclame Aqui, mas também olhando para CX e a aplicada a CX, então tem bastante conteúdo. A gente tem conteúdos mais customizados, onde a gente faz treinamentos para as próprias empresas e até ajuda com consultorias para empresas que estão tendo uma dificuldade ali de melhorar a sua reputação, então que a gente pode olhar para o segmento e trazer boas práticas e ajudar essa empresa a evoluir. Vocês têm quantas verticais hoje? Várias, né? Tô vendo que são várias. Bastante. Dá para dizer RA Educação, dá para dizer Estudos e Insights. Exatamente. Que vocês soltam organicamente, espontaneamente. Tem vários no site de vocês, inclusive eu vi alguns. Alguns outros são encomendados. Isso, Então exatamente. vocês são uma plataforma também de inteligência de mercado, de dados. O que mais? Aí nós temos ali o CRM e API, CRM. né? Temos a parte ali da brand page da empresa, né? Que não é só para os grandes, a gente, pro pequeno também, a gente tem um produto de verificação. Por quê? Muitas vezes a empresa pequena, ela não consegue ter uma reputação, porque ela não tem volume até de problemas ali para ter uma reputação. Então, a gente tem essa verificação que a gente atesta que aquela empresa, através de auditoria, que ela existe, que ela é idônea. Então, passa uma credibilidade para os pequenos também, para novos consumidores, né? Aí tem a parte de ads, né, que eu comentei, e a parte de reviews. Legal. O que falta para o consumidor brasileiro ser plenamente ouvido, Patrícia? Difícil essa pergunta, né? Falta, muitas vezes, falta até a abertura das empresas para ouvir genuinamente esse consumidor, né? Muitas vezes a informação do consumidor não atinge todos os níveis dentro da empresa. Então pode ficar parado ali e isso não alimenta. Então, assim, você tem muitos dados, você olha para o saque da empresa, tem muita informação ali, mas aquilo não se transforma em insights que movimentam a empresa. Então, você vê empresas gastando fortunas para fazer pesquisas com consumidores e não usam o próprio dado que já está dentro de casa. Você não é a primeira pessoa a falar isso e que o consumidor ofereceu espontaneamente. Então, isso é uma mudança cultural mesmo, que tem que acontecer dentro das empresas, né? Deixar de ser essa área de clientes, de atendimento, deixar de ser uma área só de custo ali, que só traz despesa para a empresa, mas uma área que traz inteligência para o negócio. Eu acho que essa é a grande transformação que a gente precisa. Então, empoderar essas áreas para elas terem mais influência dentro das empresas, porque não existe aquela área dona do cliente. Toda empresa tem que ser dona do cliente. Enquanto a gente tiver só uma área de cliente que se preocupa com o cliente, a gente não vai conseguir ter um bom serviço, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Então, quando a gente fala que a gente faz, por exemplo, treinamentos em companies para as empresas, muitas vezes que áreas de clientes chamam a gente e falam assim, me ajuda a mostrar o valor disso para outra, né, para as outras áreas da empresa, porque
às vezes, santo de casa não faz milagre. Quando vem alguém de fora e que está falando não só em nome da empresa, mas em nome do segmento como um todo, né, do consumidor como um todo, como é a gente consegue ajudar nessa aceleração dessa transformação dentro das empresas de realmente colocar o cliente no centro das decisões. O maior ativo de vocês, claramente, é o consumidor. São 28 milhões de pessoas inscritas dentro do Reclame Aqui, é isso? Exatamente. A gente fala, né, o nosso flywheel começa no consumidor, então começa, né, ele vindo, buscando a plataforma, mas ele continua também na empresa, porque não adianta o consumidor vir reclamar na nossa plataforma e a empresa não responder. Então, a gente depende dessas duas pontas aí do flywheel para a gente funcionar bem. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, a nossa busca é sempre por esse equilíbrio das relações. Acho que você não falou o número de empresas que vocês têm na plataforma. 750 mil empresas cadastradas. E vocês têm alguma meta para chegar a 1 milhão, por exemplo? Olha, a gente tem metas que aí incluem, inclusive, essa expansão internacional, né? Da gente crescer ainda mais. Então, a nossa meta vai além do volume de população economicamente ativa aqui no Brasil, da gente crescer também em outros países. Mas mesmo aqui dentro do Brasil, ainda tem como a gente crescer em regiões, né? A gente participa mais fortemente aqui no Sudeste, né? Mas também por questões, né, de movimento mesmo, né, da economia do país, mas a gente tem oportunidade de crescer em outras regiões também. Existe algum negócio em vista aí para esse crescimento internacional continuar? A princípio, continuar nesse investimento que a gente tem feito lá na Consumer Trust e ver oportunidades aí que surgem ao longo do caminho. Muito bom. A dor do consumidor é igual em qualquer lugar do mundo, né? Infelizmente. Me fala uma coisa, onde você enxerga um Reclame Aqui daqui a 5 anos? Existe esse planejamento lá? Daqui a 5 anos a gente quer estar em 25 países, a gente quer ter 5 milhões de empresas na nossa base, a gente quer ter 10 milhões de usuários, enfim. O nosso grande desejo, né, a nossa meta é que a gente consiga cada vez mais ajudar o consumidor a tomar melhores decisões de compra, né? Então, que a gente auxilie mais nessa jornada, né? Hoje a gente já auxilia até com a reputação, né, com informações que a gente dá, mas como que a gente até aumenta esse nosso leque, né, da opinião do consumidor, se apropria realmente dessa opinião do consumidor e ajuda ele não só a resolver um problema, mas ele evitar o problema tomando melhor decisão de compra, né? E, ao mesmo tempo, a gente também ajudar as empresas boas a dar visibilidade para elas e juntar, né, boas empresas com bons consumidores. Você que estava do lado de lá do balcão e mudou para o lado de cá do balcão, diria que a jornada do cliente perfeita é o quê? A jornada perfeita do cliente é que a empresa realmente busque aquilo que o consumidor precisa, né? Então, quando você tem um produto ou cria um produto, você cria um produto para resolver a dor de alguém, né? É resolver um problema dessa pessoa. Então, a partir disso, é você atender essa dor desse consumidor e garantir que toda a jornada dele de experiência com a empresa aconteça da forma mais fluida possível, né? E que o pós-venda tenha a mesma importância do que a venda. E acredito que tem muita coisa que a IA está podendo começar a ajudar o varejo especificamente, o varejo de serviços também, né? Sim. E a tendência é que essa jornada tenha menos fricção possível conforme o tempo vai passando e a IA vai sendo implantada em diversos momentos da operação. Isso faz sentido? Faz. A IA tem um grande poder, né, de ajudar a acelerar a transformação de dados e informações em insights importantes, né? A personalizar jornadas, né? Como a gente falou, você tratar aquele consumidor como único e fazer isso de uma forma massiva, né? Então, e aí tem os desafios que eu vejo muito fortes para o varejo, né? Isso fica muito mais simples de implantar quando você fala de uma relação online, né? Quando você vai para o mundo físico, você tem um desafio maior. Então, como que você não quebra essa experiência que ele tem no online, de personalização no online, para quando ele vai para a loja física? Sim. Então,
essas informações têm que estar na mão ali de quem está na linha de frente, né? Para que ele consiga ter a mesma experiência quando ele está no lugar físico. E quando ele tem um problema, o que a gente fala bastante é que a IA propicia que você tome decisão baseada em contexto, né? Então, um atraso de entrega é diferente para você e para mim. Você comprou a ração para o seu cachorro e não chegou no dia e você, ok, tem ração ali para ele ficar mais 2 dias. Mas eu comprei, sei lá, o presente de aniversário de 15 anos do meu filho e a festa é amanhã, eu não vou ter presente para dar para o meu filho. São importâncias diferentes. É o mesmo problema. Então, a IA, ele possibilitou que a empresa possa customizar a decisão dela baseada nesse contexto, né? O desafio é realmente as empresas abrirem mão desse poder e controle e darem essa informação e essa alçada de decisão para quem está na linha de frente. Eu peguei um dado aqui de vocês, do site de vocês, que é em cima da pesquisa A Voz do Consumidor do Varejo, quais são os principais problemas que impactam a experiência segundo o Reclame Aqui. E aí, no Lojas Online, atraso de entrega, produto não recebido, estorno do valor pago, a gente já meio que mencionou isso, o número de reclamações é alto. Não sei de qual período mas a pesquisa é deste ano. E aí, nas lojas físicas, a gente tem ranking 1, produto com defeito, na própria loja física. Propaganda enganosa. A pessoa provavelmente foi impactada por alguma coisa no online, chegou lá, não era aquilo. E troca, devolução de produto. Mas também tem uma coisa que é mau atendimento aqui que eu vi. Sim. Então, o mau atendimento, segundo essa pesquisa, é um problema que atravessa todo o varejo. E vai parar no Reclame Aqui. Fui mal atendido. Exatamente. E é um problema humano. Sim, tem umas questões de abordagem indevida, né? Que isso impacta bastante no atendimento presencial. Isso é uma problemática que passa muito pelo problema da falta de mão de obra do varejo, que o varejo vive esse apagão de mão de obra em diversos segmentos. Também passa pela uberização, né? Que são as novas profissões. Então, são muitos desafios aí para o pessoal colocar a casa em ordem, né, Patrícia? Tá tendo bastante dificuldade no mercado dessas profissões que eram profissões de entrada, né? Então, varejo, seu caixa, seu estoquista, né? Porque ele encontra outras possibilidades, como o Uber, por exemplo, que ele vai fazer a melhor gestão do tempo dele, ele trabalha a hora que for mais conveniente, consegue conciliar isso com outros deveres, outras coisas que ele tem que fazer, né? E também a questão do empreendedorismo. A gente vê também os mais jovens indo para esse caminho de querer empreender mais cedo e fugindo mais do CLT. Então, acho que o grande desafio é como você prepara esses profissionais que você já tem, né? Consegue reter essa mão de obra que já existe e também criar diferenciais na sua empresa para você atrair os melhores para a sua empresa. É verdade. Né? E aí olhando também muito para a qualidade de vida também desses profissionais. Patrícia, eu acho que cobri toda a pauta aqui, quero deixar aberto o espaço para você fazer suas últimas considerações, se você tiver. Acho que foi excelente a conversa. A gente passou por pontos super relevantes, assim, e acho que explorou o máximo que a gente podia explorar. E acho que é isso que é o importante, que para mim o principal ponto, ou a principal mensagem que a gente tem que deixar é que quando você fala, né, quando as empresas falam que coloca o consumidor no centro, que isso seja genuíno e aconteça em todos os momentos de decisão na empresa. Então, quando vai decidir uma promoção, qual o impacto daquilo para o consumidor? Quando vai decidir cortar algum serviço, qual o impacto naquilo do consumidor? Então, hoje se fala do consumidor, mas só em determinados momentos, né? Como que a gente expande isso e realmente faz com que todo mundo na empresa seja impactado por essas decisões.
E uma grande forma é quando você coloca, principalmente em remuneração variável, incentivos de satisfação do consumidor, porque isso faz com que todo mundo engaje e seja um objetivo único da empresa e não só de uma área. Legal, Patrícia. Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra ter recebido você. Obrigada mesmo. Obrigada a você pelo convite e foi ótimo participar. Que legal. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Obrigada a quem nos acompanhou e até o próximo episódio.